Olá pessoal! Aqui professor Giraldelli. Vamos estudar hoje? Vem estudar comigo. Giraldelli estuda hoje. Hebreus. A história do povo hebreu chegou até nós por meio de duas fontes, a Bíblia e a arqueologia. O povo hebreu, também conhecido por judeu ou israelita, é o povo da antiguidade que possui o maior e mais fiel número de registros históricos, sendo a Bíblia Sagrada sua fonte de informação mais precisa e auxiliadora no encontro de vários achados arqueológicos. As tribos dus chegaram à região da Palestina antes de 2000 a.C. Essa região era habitada por vários povos, entre eles, os filisteus, os moabitas, os edomitas, os cananeus, os arameus. Vale ressaltar que o povo hebreu é de origem semita, ou seja, descendente de Sem, filho de Noé. Eles foram o primeiro povo a afirmar a fé em um único Deus, a quem chamavam Jeová. Eram, portanto, monoteístas. Deixaram seus registros na Bíblia, livro este que é dividido em Antigo e Novo Testamento. Sua religião é chamada de judaísmo e deu origem às duas maiores religiões que existem atualmente, cristianismo e islamismo. Organização política. A história política desse povo está dividida em três períodos. Patriarcas. Nesse período, o povo era nômade e vagava pela região do Oriente Médio, tendo como principais líderes Abraão, Moisés e Josué. A preocupação de Abraão, quando chegou à Palestina, era uma nova cultura religiosa, monoteísta, que tinha por objetivo a unidade dos. Os acreditavam que Abraão receberá de Jeová a promessa de uma terra para o seu povo onde manasse leite e mel. Durante muito tempo, os se dedicaram à agricultura e ao pastoreio naquelas terras. Porém, um período de fome e seca fez-os emigrarem para o Egito, por volta de 1700 a.C. Sob a liderança de Moisés, por volta de 1250 a.C., ocorreu o êxodo, isto é, a fuga do Egito e travessia do Mar Vermelho. Depois da travessia do Mar Vermelho, os vagaram 40 anos pelo deserto, e, no Monte Sinai, Moisés recebeu de Deus a tábua da lei com os 10 mandamentos que determinavam a conduta e o procedimento de vida para os. Josué foi o sucessor de Moisés e com ele os chegaram à Palestina, conquistando a cidade de Jericó. Depois de Josué, não havia união entre as tribos. Seu governo patriarcal tendia a segregar ao invés de agregar. Juízes. Neste período da organização política hebraica, os chefes militares das tribos tinham grandes responsabilidades, pois eram indicados de forma temporária, frente a uma dificuldade. Os principais juízes foram Gideão, Jefté, Sansão e Samuel. Os juízes também tinham a obrigação de averiguar se as leis estavam sendo cumpridas pelo povo hebreu. Os juízes livravam o povo dos inimigos, destruíam a idolatria e promoviam o conhecimento de Deus. Vale ressaltar que Samuel visava a unidade política entre as 12 tribos. Reis foi o último período da organização militar. Devido aos filisteus, as tribos de Israel acharam melhor instituir a monarquia. Os principais reis do povo hebreu foram Saul, Davi e Salomão. Como primeiro rei, Saul marcou divisões entre as tribos de Judá que ficavam ao sul e a de Israel que ficava ao norte. Saul, 1010 a 1006 a.C., lutou contra os filisteus. Vale ressaltar que Israel e Judá entraram em guerra, opondo os partidários de Saul e as tribos de Judá sob liderança de Davi, que governou do ano 1000 a 962 a.C. Davi conseguiu unificar as tribos rivais, derrotou os filisteus, venceu os cananeus e estabeleceu a capital do reino em Jerusalém. Após a morte do rei Davi, seu filho Salomão assume o trono e governa com esplendor. Durante o seu governo, suas atividades comerciais com os fenícios foram ampliadas.
Estes, por sua vez, viviam junto ao mar Mediterrâneo. Salomão construiu uma fundição de cobre, um porto e uma frota mercante e investiu em obras públicas como o Templo de Jerusalém, que foi dedicado a Jeová para guardar as tábuas da lei. Segundo as Sagradas Escrituras, Salomão desposou 700 princesas e mais 300 concubinas. Deve-se acrescentar que, durante o seu governo, Israel conseguiu uma sólida organização administrativa, porém, uma grave crise política assolou seu governo. As razões dessa crise estão voltadas para 3 pontos interessantes. Primeiro, revolta das outras tribos diante da hegemonia da tribo de Judá. Segundo, descontentamento dos cultos estrangeiros que se chocavam com a religião tradicional. Terceiro, revolta contra os altos impostos cobrados ao povo. Com a morte do rei Salomão, os se separaram e o reino foi dividido em Reino de Israel e Reino de Judá. O Reino de Israel, com toda instabilidade política e religiosa, desapareceu rapidamente, enquanto que o Reino de Judá conseguiu sobreviver devido à política externa. Fatos importantes que marcaram a divisão das tribos. Primeiro, profetas denunciavam o abandono ao verdadeiro culto, além de publicar os castigos dos céus. Segundo, destruição do Templo de Jerusalém pelo rei babilônico Nabucodonosor, 586 a.C. Templo de Jerusalém antes e depois da sua destruição. Principais elementos do Templo de Jerusalém e seus respectivos significados. O altar de sacrifícios, localizado no pátio externo do templo. O menorá, grande candelabro de ouro com 7 lâmpadas a óleo. No grande templo de Salomão, havia 10, em 2 colunas de 5, ladeando o santo lugar, e Reis 7.49. Além da evidente utilidade de iluminar o ambiente, simbolizava a presença de Deus no local. Suas lâmpadas eram alimentadas com óleo, simbolizando a unção de Deus sobre nossas vidas. A luz simbolizava também a própria palavra, a verdadeira iluminação para a vida, orientando o caminho para o Senhor. A Arca da Aliança, objeto sagrado somente tocado pelos sacerdotes e nunca por uma pessoa comum do povo. Dentro da arca estavam as tábuas dos 10 mandamentos que Moisés recebeu de Deus, a palavra, um bocado do maná que foi dado como alimento ao povo no deserto pela primeira vez, a provisão de Deus, e a vara de Arão que significava o reconhecimento de Deus à autoridade conferida a alguém. Sobre a arca estava o propiciatório, a tampa do grande baú, com 2 imagens de querubins voltadas uma para a outra com as asas esticadas. Organização econômica. Primeiro momento, viviam do pastoreio e do cultivo de cereais. Segundo momento, os líderes de famílias maiores, com o passar do tempo, foram se apoderando dos bens que outrora pertenciam à comunidade. Terceiro momento, surgimento da propriedade privada e os grandes proprietários passaram a vender seus excedentes agropecuários para o mercado interno e externo. Organização social. Família real, sacerdote, fazendeiros, burocratas e comerciantes, pastores de ovelhas, camponeses e escravos. A cultura hebraica. O legado cultural hebreu foi importante para a formação de vários traços da cultura ocidental. A produção cultural hebraica está ligada à sua vida religiosa. Salomão escreveu mais de 3.000 provérbios e cânticos. O monoteísmo ético só se consolidou com as mais belas pregações dos profetas Isaías, Oséias e Amós. Além do clamor por justiça ao órfão, defendiam as viúvas, além de reafirmar a crença na vinda de um Salvador para libertar-os para a vida eterna. A essência do judaísmo encontra-se na Torá, livro sagrado dos judeus. São os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. O judaísmo influenciou muito o cristianismo no que se refere à preocupação de uma sociedade mais justa. Agora é com você. Entender o passado é compreender o presente e mudar o futuro. Vamos pesquisar agora sobre mais essa civilização incrível.
Se gostou, comente, compartilhe, curta nosso canal, se inscreva. Abraços do professor Giraldelli. Giraldelli estuda. Vamos estudar. Até próxima aula.